Saudações, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou o John Cine e dessa vez em mais uma matéria sobre curiosidades sobre cinema, eu vou lhes falar sobre Thomas Edison, que foi o primeiro monopolizador do cinema. Sim, ele foi um monopolizador. E eu vou contar mais informações, mas antes peço a vocês que inscrevam-se no meu canal, curtam, comentem e compartilhem o vídeo. Thomas Edison foi um monopolizador, como eu falei no começo do vídeo. Isso é uma coisa muito curiosa, porque ele queria ter o controle de tudo. Bom, querer ter o controle é uma coisa normal, mas não a ponto de tirar a oportunidade de quem quer fazer coisa diferente. Eu reconheço o que Thomas Edison fez, e aqui o objetivo não é, em forma alguma, falar mal do Thomas Edison. Reconheço o seu valor na história da ciência e até mesmo do cinema. Mas também temos que esclarecer alguns fatos do que ele fez. Que isso também atrapalhou muitas pessoas que quiseram conhecer, fazer filmes. Thomas Edison, ele fez um truste com companhias e distribuidoras de cinema, na qual ele liderou esse truste e virou um monopólio. A partir do dia 9 de dezembro de 1908. E havia muitas limitações, coisas assim que complicaram bastante. Isso aí também dificultou também para não somente ter o controle de cinema, ele tinha controle sobre os cinemas, como também equipamentos de cinema e tudo que envolvia cinema em si. Restrições severas também ocorreram. As mais reconhecidas, por exemplo, são limitação de 2 rolos. Antigamente, os rolos de filmes eram no máximo 10 minutos. Pensa na situação complicada. Porque Thomas Edison também não via o cinema como uma coisa assim para se contar histórias longas. Thomas Edison era assim uma coisa assim que ele pensava uma coisa bem restrita, ou seja, curtas metragens. Outra coisa que o Edison proibiu foi creditar, ou seja, colocar o nome do elenco nos créditos de um filme. Acho essas coisas um tremendo absurdo. E também não dá para esquecer as altas taxas que Edison cobrava de quem trabalhava para ele. Não é à toa que muitos que trabalhavam para Edison se desfizeram dele. Tem alguns casos assim nos primórdios e também quero lembrar uma coisa importante. Thomas Edison, ele residiu em Nova Jersey, na parte leste dos Estados Unidos. É uma parte assim que tem mais jurisdição. E alguns que trabalharam para Edison, como por exemplo Carl Laemmle. Carl Laemmle foi um deles. Não gostou, se opôs ao sistema extremamente severo de Edison, se mudou para Los Angeles, que é a parte oeste. Lá já não tinha a jurisdição de Edison, ainda bem. E pelo fator de que Los Angeles, em especial no estado da Califórnia, é um estado, assim, como é que eu vou dizer, um clima mais agradável. Essas coisas, mais agradável, melhor para se viver. E foi lá em Los Angeles que o Carl Laemmle fundou a Universal, conhecido pelos seus famosos filmes de monstros, e assim muitos outros que, independente de trabalharem para Edison ou não, viram um potencial no qual, até hoje, Los Angeles é o centro do cinema. Mas assim, do cinema a parte de comercial, assim, aqueles grandes sucessos. Mas enfim, quanto ao Edison, o seu monopólio começou a enfraquecer em 1913. E finalmente no dia 24 de janeiro de 1918, depois de 9 anos desse seu império todo, foi tudo por água abaixo, acabou o reinado e a tirania do Edison. Me desculpe falar isso, mas por favor, né? Alguém que não quer deixar oportunidade para pessoas que querem fazer filmes e com todas aquelas restrições, isso incomodou. E aí também acabou o império do monopólio de Thomas Edison. O que eu vou dizer para vocês de todas as informações? Edison fez grandes feitos históricos para a ciência, para o cinema, mas monopolizar e tirar a oportunidade de novos assim cineastas, pessoas que querem fazer filmes, complicou muito. Claro que isso aí durou pouco tempo, 9 anos. Bem, pessoal, eu vou ficando por aqui.
Encontro vocês num outro episódio falando sobre curiosidades sobre cinema. Até lá e que Deus abençoe vocês.